Fla-Flu no Maracanã e o Mengão na frente com o gol do Bruno Henrique. Era tudo o que a Giovana queria. Porque a Giovana ama o Mengo. E daqui a alguns anos você vai ver essa imagem e sua mãe vai lhe contar do tanto que você pulou de felicidade na barriga dela, menina. Flamengo 1-0. E poderia ter aberto uma vantagem muito maior no primeiro tempo. Se não fosse o Agenor. Como um gato. O Agenor impediu, inclusive, que seria um golaço do Diego. De bicicleta. Grande Agenor. E grande Diego. O Diego, que quando atuou na defesa, barrando o chute do Matheus Gonçalves, mostrou como é raçudo, seguindo no lance até onde aguentou. Na verdade, Diego é um herói. Todos os homens do Brasil, flamenguistas ou não, se solidarizam com Diego neste momento. Não foi só ali no Diego que o Fluminense acertou, não. Também acertou a trave. Mas o fato é que o Flamengo estava sobrando. Bruno Henrique fez o segundo gol dele, o segundo do Mengão. Bruno Henrique, 2-0. E o Flu ainda entregou uma bola de graça no pé do Bruno Henrique. O cara já tinha 2 gols, conseguiu também uma assistência pro Gabigol mandar a bola pra rede. Gabigol! Flamengo 3-0 aos 12 minutos do segundo tempo. O Fluminense estava poupando os titulares que jogaram pela Copa Sul-Americana na quinta-feira. Eram os reservas mais o Paulo Henrique Ganso. Ou seja, tinha um toque de classe. E se tratando do Fluminense, que surgiu como time da elite, sofisticado, que tem Bordeaux como uma de suas cores, não é apenas um time reserva. É o Fluminense Gran Reserva. E o Gran Reserva se mostrou um vinho, embora jovem, atrevido, resiliente e com personalidade. Dodi mandou a bola pra rede e mostrou que o Fluminense não estava entregue, não. O Fluminense Gran Reserva, também conhecido como Chateau Rangerie, tem como base o terroir de Xerém, com frutos cultivados com extremo cuidado. Como o garoto João Pedro, de 17 anos. João Pedro, primeiro gol dele como profissional. Dá-lhe, garoto, 3-2 no placar. Já pensou se o Fluminense com os reservas empata e vira o jogo com o riquíssimo Flamengo? Hã? Mas isso não rolou, não. Como acontece muitas vezes com os vinhos, o Fluminense Gran Reserva foi aberto antes do tempo. Ainda pode se tornar um vinhaço no futuro, mas precisa amadurecer. Vitória do Mengão, 3-2. Também pelo Campeonato Carioca, o Botafogo saiu na frente com o Alex Santana. O americano empatou com o Romário. O Botafogo voltou a pular na frente com o Rodrigo Pimpão. E o americano empatou de novo com o Romário. Claro que não é aquele, né? 2-2. É muito legal isso, né? Todo domingo surge um garoto aqui fazendo seu primeiro gol como profissional, que nem o João Pedro do Flu. E quando o cara aparece fazendo 2? Igor Gomes é o nome dele. 20 anos, 4º jogo como profissional. E o cara já meteu logo 2 gols. Igor Gomes. São Paulo 2-0 em cima do Ituano. Só faltava fazer o terceiro e pedir música logo no primeiro dia em que fez gol. Já pensou? O São Paulo queria pênalti neste lance. O juiz até parou para ouvir a turma do VAR, mas não estava conseguindo entender nada. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Ligação a cobrar? É sério? Não vou atender, tô sem crédito. Acabou não marcando nada. São Paulo só não fez o terceiro gol porque o Pegorari, como um gato, não pegou, mas desviou o suficiente para a bola ir na trave. E fez isso 2 vezes. Como um gato. Depois o Ituano foi lá e fez um golzinho. Morato
São Paulo 2, Ituano 1. Também pelo Paulistão, a Ferroviária saiu na frente do Corinthians com um chutaço do Diogo Matheus. Vem a batida! O Timão sofreu. Esses torcedores da Ferroviária já estavam até tirando uma onda, dando um tchauzinho aos 41 minutos do segundo tempo. Só que 1 minuto depois o Corinthians empatou. Gustavo! Corinthians 1, Ferroviária 1. Quanta gente fazendo 2 gols, né? Em Minas também teve. E teve susto também. Susto clássico de futebol. Bola na trave. Repara que o goleiro Renan só chega a se assustar depois que a bola já passou por ele. Mas susto maior ainda foi esse. Se a gente mostra só o momento do contato, nem dá pra imaginar o que aconteceu. Foi o Hever que caiu se chocando com o Ademilson. E se você se assusta com conjugação verbal, prepare-se, porque quem começou a dar vitória ao Atlético foi a segunda pessoa do singular do futuro do subjuntivo. Quando eu casar, quando tu casares! Casares! O segunda pessoa fez logo 2 gols, abrindo vantagem pro Galo. Cara a marcação, bom passe pro Casares, 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 Casares! Aí teve pênalti pro Tupinambás. Quer dizer... Tadeu, pela imagem fechada, a gente percebe que o contato foi no limite, mas foi fora da área. Ademilson foi pra cobrança com a corridinha mais lenta da história dos pênaltis. Tá certo que o Ademilson é meu contemporâneo, tem 44 anos, mas dava pra correr mais rápido, né, Ademilson? Só que teve veterano do lado do Atlético fazendo mais bonito ainda. Ricardo Oliveira! O cara já tinha metido bola na trave, já tinha parado no gato. Quando conseguiu, meteu no ângulo. Bonito! Ricardo Oliveira, Atlético 3, Tupinambás 1. Quem também venceu por 3-1 foi o Goiás. O Renatinho fez o primeiro, o Michael fez o segundo. A Aparecidense diminuiu com o Moisés e o Brenner fez o terceiro do Goiás. Goiás 3, Aparecidense 1. Tô me sentindo repetitivo, mas teve mais gente fazendo 2 gols. Acompanha, teve isso no Campeonato Catarinense e no Gaúcho. Pelo Campeonato Catarinense, o Avaí fez um gol com o Getúlio. E depois o Lourenço deu esse presentão pro João Paulo fazer 2-0 em cima do Criciúma. A Chapecoense fez 1-0 com Ailon. O Hercílio Luz empatou com o Lima. E virou com o Zé Antônio, 2-1. Só que aí teve a revirada. Ailon fez o segundo gol dele para empatar para a Chape. E o Brian fez o gol da revirada, o gol da vitória. Chapecoense 3, Hercílio Luz 2. Aí você vê como um lance pode ser crucial para uma partida. Tipo essa tesoura voadora do Genilson. Que isso, rapaz? Quase cortou o PP no meio. E o Genilson ainda reclamou que foi expulso. Ah, Genilson! O Juventude ficou com um jogador a menos aos 19 minutos do primeiro tempo. Podem achar que foi coincidência, mas 4 minutos depois, o Grêmio fez seu primeiro gol. Marcelo Oliveira! E depois disso, o tricolor gaúcho acelerou para uma goleada incrível. Tassiano fez o segundo gol. Luan fez os 2 gols seguintes. O segundo foi com o peito. Luan, Grêmio 4-0. E o Luan estava fazendo a jogada, querendo o terceiro gol para pedir música no Fantástico, mas escorregou. O gol acabou saindo, mas foi gol contra do Felipe Epilef. E para fechar a goleada, primeiro gol do Tardelli com a camisa do tricolor gaúcho. Grande Tardelli. Grêmio 6, Juventude 0. Mas finalmente teve alguém que conseguiu passar dos 2 gols, fazer o terceiro e pedir música. E foi em outra goleada de 6-0. Qual a música que você pede hoje pro Fantástico? Diz Cicatriz, Cléo de Bar. Com um sorriso de sempre e mais de uma garrafa na
aí o som pra gente curtir os 3 gols do Vitor Mariano na goleada do Brasiliense sobre o Bolamense por 6-0. O Vitor Mariano estava estreando como titular. Que estreia, hein, parceiro? E surpreendeu pedindo um sertanejo. Pé quente.